Paz do Senhor seja com todos. E em continuação a conhecer os heróis da fé, essa galeria que está descrita no livro de Hebreus, capítulo 11. Hoje nós vamos falar não sobre um herói, mas sobre uma heroína. Seu nome é Raabe. E no versículo 31 fala assim a seu respeito: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E antes de discorrer a respeito do que aconteceu com Raabe, do seu ponto de partida para que ela fosse considerada nessa galeria, onde nasceu essa fé, que é o motivo de nós estarmos aqui conhecendo mais sobre esses heróis e sobre esse dom. Alguém pode se questionar: o que nós podemos aprender com a prostituta? Porque esses pensamentos, essas coisas, elas são naturais e elas podem acontecer. Eu respondo dizendo que o mesmo que se aprendeu com a mulher adúltera, que seria apedrejada e pela intervenção de Jesus acabou sendo salva. Naquele momento, nós vemos um agir de misericórdia da parte de Deus, porque assim como está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, o próprio Senhor Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, o que nós aprendemos é isso. O Senhor Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Assim como a mulher adúltera estava doente no seu pecado, Raabe, por ser uma prostituta, também estava doente na sua prostituição. Mas o ponto de fé que a tornou heroína e está descrita nessa galeria começou no livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor
deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Então, foi aqui que nasceu essa fé, foi aqui que foi exposta para que ela fosse considerada nas Escrituras. E ela diz com muita certeza, no versículo 9, e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Amados, segundo o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, Paulo vai dizer que Deus reparte a cada um uma medida de fé. Então, nós podemos ver claramente nessa palavra que ela diz, sei. Ela não disse sabemos, ela estava afirmando a respeito dela. Ali ela já tinha essa medida de fé. Ali ela já podia começar a exercer essa fé. E que mais adiante, como também está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de certo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela relata o que tinha ouvido a respeito do Mar Vermelho ter secado, assim como também do que Josué e seus soldados fizeram com os reis. Então ela ouviu, ela creu, e aí sim ela pôde dizer, fazer um acordo com os espiões acerca da sua família, seus pais, seus irmãos, pedindo que, por conta da bondade que ela exerceu para com os espiões, quando a cidade fosse invadida, a sua família nem ela fossem mortas. E aí, esse juramento foi feito por conta dos espiões. Disseram que ela amarrasse uma corda vermelha na janela de sua casa, e assim ela fez pela fé, para que quando eles chegassem lá, aquele lar não fosse destruído. E aí, no capítulo 6, no versículo 25, diz assim: e Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então aqui está, queridos. Raabe ouviu os feitos do Senhor, os sinais operados por Moisés, gerou fé em seu coração,
a ponto de saber que Deus poderia livrar não só ela, mas a sua família. E como diz o versículo do livro de Hebreus, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Misericórdia, amados, compaixão, preocupação com os familiares, amor, tudo isso estava envolvido na história de Raabe. O medo deu lugar à fé. E é isso que eu desejo, que a cada herói apresentado aqui, nós venhamos aumentar essa fé. Nós venhamos crescer, sabendo que Deus, Ele nos ouve, sabendo que Deus nos responde. E acima de tudo, quando nós manifestamos a fé diante dele, ele age em nosso favor. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Amém.